Vamos abrir no livro de 2 Coríntios, a segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6. Paulo escreveu essa epístola à igreja de Coríntios, capítulo 6. Digam glória a Deus. Isso, despertamento espiritual. Estejam ativos, pensando firme. 2 Coríntios, capítulo 6, digam amém. Curva a sua cabeça mais uma vez agora, façam silêncio. Quem achou, curva a sua cabeça. Quem não achou, procure aí 2 Coríntios, capítulo 6. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós precisamos que a mensagem do Evangelho seja injetada a cada dia, porque ela é o alimento que santifica e fortalece a fé, porque a palavra ela santifica. A palavra ela é tão importante, meu Deus, ela é tão fundamental, porque ela é o Espírito do Senhor. A palavra é o poder de Deus. Uma igreja não sobrevive sem a palavra. Uma igreja, meu Pai, ela não pode ficar sem a palavra, porque se ela não tiver a palavra, ela está condenada à ignorância e à destruição. Porque o Senhor mesmo disse: o meu povo está sendo destruído por falta de conhecimento, o meu povo está sendo destruído por causa da ignorância. Então, meu Pai, apesar do Senhor cobrar mais de quem conhece mais, de quem o Senhor deu mais, eu quero receber, eu quero, meu Deus, eu não quero me ocultar na ignorância, mas eu quero conhecer, porque eu quero testificar a minha fé, eu quero falar desse poderoso Cristo, desse Senhor e Salvador, e Ele está revelado na palavra. Ele revela o Deus Altíssimo, Ele revela que o Deus vivo, o Deus que está no céu, Ele é soberano, e a palavra diz que Ele venceu, a palavra diz que a obra dele foi consumada. Ele, meu Pai, ressuscitou no terceiro dia e ascendeu aos céus, está sentado à direita do teu trono, e ele intercede por nós. E nós não venhamos a perder essa visão, nós não venhamos, meu Pai, a perder essa dependência de Jesus seja constante, essa dependência de Jesus, apesar de nós recebermos muitas bênçãos, apesar do Senhor ter nos livrado de muitas situações, mas jamais nós venhamos a nos sentir orgulhosos. Pelo contrário, apesar de recebermos libertação, apesar de estarmos sendo sustentados, apesar, meu Pai, até mesmo das bênçãos materiais, mas a nossa dependência de Cristo, a nossa vida com Cristo, ela é mais importante do que tudo. Então que a igreja não se desvie do foco principal, que é Jesus, que essa pessoa viva para Cristo, que eu viva para Cristo, que os pastores dessa igreja vivam para Cristo, andem em obediência à palavra dele, porque ele é digno de receber essa confiança. Ele é digno porque o Senhor colocou isso no nosso coração. Nós fomos constrangidos pelo amor de Jesus, o amor de Jesus nos prendeu, Senhor. Então, meu Pai, é muito bom ouvir a tua palavra, é muito bom ouvir Jesus Cristo falando conosco, é muito bom, meu Deus, receber o Evangelho da salvação, as boas novas, as boas notícias. É uma boa notícia saber, meu Deus, que nós fomos salvos. É uma boa notícia saber que quando eu aceitei Jesus como meu Senhor e Salvador, eu recebi salvação, a igreja recebeu salvação. É muito bom também saber que nós temos que tomar cuidado para que essa salvação ela não escape. Ela não pode escapar. Jesus Cristo disse que aqueles que o Senhor deu a Ele, ninguém poderá arrebatar das suas mãos. Então que realmente seja confirmada a nossa entrega pelo Senhor Deus a Jesus. Que realmente, meu Pai, seja confirmada
a nossa confissão de fé em Cristo, que essa confissão nunca perca o sentido através das nossas ações malignas, mas venhamos a ter sim uma obra do bem, venhamos a ter uma obra significativa, uma obra agradável ao Senhor pela fé porque vai ser dentro da palavra, pela fé porque vai ser pelo mandamento, pela fé porque vai ser pela instrução do Evangelho, não vai ser por obras do homem, não vai ser pela força do homem, mas vai ser pela influência do Espírito do Senhor em cada um de nós. Todos digam amém. Irmãos, nós ouvimos a mensagem de Deus e permitimos que essa mensagem, preste atenção por favor, ela nos influenciasse no início. Glória a Deus. Quando as pessoas falaram para você que Jesus salva, que Jesus perdoa pecado, você foi influenciado por essa mensagem. Quando você ouviu que Deus te amou, você foi influenciado por essa mensagem e você se entregou, sim ou não? Quem se entregou a Jesus, levante as mãos. Vocês se entregaram a Jesus como eu me entreguei, como Lilson se entregou, como o pastor Wendel se entregou. Agora vem a segunda parte, que é mais importante, a influência dessa mensagem. A influência dessa mensagem continuar. Como ela causou o primeiro impacto, ela tem que continuar. Pastor, a pergunta que eu faço hoje para mim, será que a mensagem de Cristo, ela tem continuado a operar na minha vida? Será que a mensagem de Cristo me influencia? Será que a mensagem de Cristo, como o verso dessa canção, se chegar a hora que eu vou enfrentar a morte, eu não terei medo? Será que eu tenho óleo para isso? Será que vocês estão com óleo para isso? Óleo que eu digo é conhecimento do Espírito Santo, óleo que eu digo é fé na palavra de Deus, óleo que eu digo é uma vida ativa, obras do Espírito. Qual é a obra do Espírito, pastor? Amar o próximo. Qual é a obra do Espírito? Perdoar. Qual é a obra do Espírito, pastor? Regeneração. O que eu fazia de ruim eu não estou fazendo mais. Os meus defeitos estão sendo corrigidos, porque Jesus falou para eu que eu não devo viver dessa maneira. Digam glória a Deus. Glória a Deus. Obras do Espírito. Obras do Espírito que estão permeando um coração novo. Obras do Espírito porque estão renovando o meu ser. E isso me influencia todos os dias. Não é porque eu sou pastor da igreja, prego o Evangelho, mas o principal, será que a mensagem de Deus está viva no meu coração e ela reflete nas minhas ações? Porque isso é que é importante, digam amém. Será que vocês estão fazendo conforme a mensagem de Deus? Porque Paulo, ele acreditava indubitavelmente que era possível o crente receber a graça de Deus e experimentar a salvação. Nós recebemos a salvação. Nós experimentamos a salvação. A mensagem de Deus é a salvação. Mas eu pergunto, você conserva isso? O tempo de igreja, a chama aumentou, o óleo aumentou, ou isso diminuiu? A emoção boa por Jesus, ela continua? Porque no começo a gente chorava, no começo a gente se sensibilizava muito, não só pelo quebrantamento dos problemas que muitas vezes nos trouxeram para a igreja, porque eu, pelo menos quando eu cheguei na igreja, eu estava muito mal, e a emoção do sofrimento, ela engana a gente. É uma emoção que dá porque nós estamos sofrendo. Mas será que depois que nós melhoramos, Jesus continuou sendo aquela pessoa que realmente nos sensibiliza, continua sensibilizando você?
O amor de Jesus continua sensibilizando você? O amor de Jesus continua significativo para a senhora? Quando a senhora vem para a igreja, a senhora sente essa alegria, esse desejo de louvar a Jesus, de glorificar o nome de Jesus, porque Ele é o seu Salvador e continua sendo, e você está esperando Ele voltar. Digam amém. É essa chama que não pode se apagar, gente. Essa chama que não pode se apagar. Essa graça que não pode ser perdida. Mas muitas pessoas estão mecânicos dentro da igreja. Vem na igreja porque tem que vir, vem na igreja porque cumpre calendário, mas a mensagem de Deus já não entra mais. Eu paralisei e retrocedi. O que eu recebi, eu já perdi e não cresci, não desenvolvi. Eu não sou capaz de perdoar, eu não sou capaz de ajudar ninguém, eu sempre estou pensando no meu ego, satisfazer o meu ego. Mas eu não amo ninguém, eu não consegui perdoar a pessoa que eu até no primeiro dia confessei, não, eu perdoo, mas daqui a pouco voltou a amargura, voltou tudo novamente. É essa graça que não pode ser perdida. Nós temos que tomar cuidado com o nosso descuido espiritual. Lutar contra o pecado, irmãos. Pastor, mas isso é difícil. Mas é a obra. Glória a Deus. Lutar contra as adversidades. Se firmar na hora das aflições. Se firmar na hora da prova. Pastor, estou passando por uma prova difícil. Necessidade, angústia. Aí eu pergunto, será que Cristo está com crédito nessa hora na sua vida? Será que você acredita que Ele tem poder para mudar a sua história? Ou você está pensando em se matar? Porque na hora que a gente está muito aflito, a gente não pensa em Jesus. Pelo contrário, reclamamos dele. Que Deus é esse? Como a mulher de Jó disse a ele, amaldiçoa esse Deus. Por que você ainda continua sendo fiel a esse Deus? Amaldiçoa esse Deus e morre, Jó. Para que essa religião? Justamente, Jó conservava a graça que ele recebeu de Deus. Qual graça, pastor? Porque aquela época não era a época da graça, mas Jó tinha uma graça, porque ele confiava em quem? Isso era a graça de Jó. A graça que Jó tinha recebido de Deus é a graça que nós recebemos por intermédio de Jesus Cristo. Essa é a graça que a igreja tem. Mas eu pergunto, você tem conservado isso? Você tem detido, procurado frear seus impulsos carnais? Porque isso faz parte da graça de Deus. Digam amém. Você tem conseguido suportar as aflições? Porque isso faz parte do favor de Deus para a sua vida. Suportar a crise, não ficar se importando com o que as pessoas estão dizendo, não ficar se importando com a sua aparência desfavorável. Pastor, estou desempregado, estou numa situação difícil, eu era, mas agora eu estou para baixo. Jesus para mim não tem tanta força, não tem tanto poder porque eu estou mal. Mas eu pergunto, você recebeu Ele como seu Senhor e Salvador? Se você recebeu Ele como seu Senhor e Salvador, por que você está tão abatido? Por que os problemas da vida te colocam tão para baixo, ao invés de você invocar essa força, esse poder de Deus para te levantar e esperar nele com confiança? Amém, gente? Será, pastor, que eu estou perdendo a minha graça? Pergunte para você. E você vai saber pela sua maneira de viver. Você vai saber pelo tipo de confissão que você tem dado, pelo tipo de obra, de ação que você tem praticado. Como assim? Se você continua disponível para Jesus, se você continua falando que Ele salva, que Ele cura, mesmo em meio à sua provação,
se você continua sendo um ministro de Jesus, representante dele, mesmo com solidão, mesmo com desemprego, mesmo com filho problemático, mesmo com filho sendo motivo de vergonha. Mas será que você permanece na graça? Será que a graça te sustenta? Porque a graça deveria te sustentar. Mas por que ela não tem te sustentado? Será que não é porque você está perdendo essa graça? E é isso que nós temos que parar e pensar, pastor, porque eu voltei a confiar mais em mim, eu voltei a ser materialista como eu era antes, eu entrei para a igreja, mas recuei. Eu entrei para a igreja, mas eu estou no fundamento da teologia da prosperidade, eu estou na adivinhação, como eu estava discutindo hoje com umas pessoas na rua. O rapaz foi numa igreja aí que a pastora adivinhou tudo para ele, e ele estava encantado com as adivinhações. E eu falei para ele, é do diabo. Que isso? Eu falei, é do diabo. Não é de Deus, não. Por que, pastor? O senhor não acredita no Deus te mandou te dizer não? Eu falei, não acredito não. Eu acredito aqui, ó. Eu acredito na mensagem do Evangelho, como Jesus disse. Ide e pregai o quê? Ninguém precisa adivinhar mais vida de ninguém. Não existe inspiração para você falar de um assunto particular, se não for baseado no Evangelho. Nós não temos mais essa inspiração que vem do nada. Jesus deixou o Evangelho para ser o nosso instrumento de bênção, de profecia. A mensagem está escrita. Por que tem muita gente complicado hoje? Porque foi para a igreja da revelação, foi para a igreja da adivinhação. Esses pastores que gostam de excitar a pessoa, dizendo que Deus mandou dizer. Aí você entra naquele movimento religioso e acaba se afastando da graça de quem? Você se afasta do melhor. Você pega gato por quê? Por lebre. Você pega gato por lebre, você recebe o falso no lugar do verdadeiro, e isso te faz se afastar da graça de Deus. E era o que estava acontecendo com a igreja de Coríntios. A igreja de Coríntios, ela se apegou a Cristo, mas depois ela começou o quê? A se afastar de Cristo. Ela começou a perder a graça, ela começou a cair em descrédito. Ela foi reconciliada com Deus e se afastou. Você foi reconciliado com Deus, você foi salvo. Nós fomos salvos, mas requer agora o que, pastor? A conservação dessa salvação. Não é uma vez salvo, salvo para sempre, não. Uma vez salvo, segure, não perca, não abra mão dessa salvação. Continue dando provas de fé nessa salvação. Continue desenvolvendo isso através de ações espirituais, não ações humanas. Porque você humanamente não agrada a Deus, mas investido do Espírito Santo, você vai fazer conforme o quê? Conforme a palavra de Deus, e você vai agradar a Deus. Jesus disse que Ele não é amado, senão de uma forma: se você guardar os mandamentos dEle. Se você guardar os mandamentos de Jesus, você ama Jesus. Ele disse: se me amardes, guardareis os meus o quê? Os meus mandamentos, e pedirei o que quiserdes, e o Pai vos concederá. Amém? E o Pai vos concederá. Mas você vai pedir conforme o quê? Você não vai pedir o que você quer, você vai pedir o que Deus te ofereceu. Pedi, pedi, dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. O que, pastor? A palavra do Senhor, a mensagem do Evangelho. Peça a mensagem do Evangelho, peça o que Deus ofereceu. Isso é uma atitude de fé. Pede o que Deus, peça o que Deus ofereceu. Peça salvação, peça vida eterna, peça perdão dos pecados, peça porque Ele vai te dar. Mas peça insistentemente: pastor, eu vou pedir porque Deus ofereceu.
A reconciliação, ela te deu bênçãos, pastor, novo nascimento, justificação, arrependimento. Isso tudo veio pela palavra de Deus, porque foi oferecido pelo Senhor. É graça. Isso foi oferecido por Deus. A mensagem da salvação foi oferecida por Deus para a igreja. Nos tornamos justos pela fé na mensagem. Você não é justo porque você é bonzinho. Você é justo porque você acreditou em Jesus. Deus te justificou e te selou. Te selou como propriedade dele. Isso ele fez uma vez. E ele não vai fazer duas vezes. Você tem que tomar posição e permanecer com esse selo. Você tem que segurar esse selo. O Espírito Santo te foi dado. O Espírito Santo foi dado. Não perca. Não perca a graça que Ele tem. Não perca a graça que é derramada por intermédio dEle. Porque o Espírito Santo derrama a graça para quê, pastor? Para nos convencer do pecado, nos convencer da justiça, nos convencer do juízo, da condenação. É isso que o Espírito Santo faz. O irmão me perguntou ontem, pastor, o Espírito Santo faz o quê? Depois que eu cheguei do culto. Falei, irmão, o Espírito Santo, ele te regenera, ele te sela como propriedade de Deus, te regenera, ele faz você se corrigir, porque ele te corrige. O Espírito Santo te envolve com a virtude de Deus para que você possa fazer a obra do Senhor, para que você possa representar Jesus. O Espírito Santo, ele manifestou as línguas. No dia de Pentecostes, manifestou línguas estrangeiras, idiomas. Não foi o balabalá, o xarabacá. Ele manifestou o francês, o inglês, o alemão, pessoas que estavam ali de várias nações, reunidas ali, porque a festa trouxe judeus que estavam dispersos da época da dispersão, que os judeus foram penalizados por Deus com 3 dispersões. Então havia judeus espalhados por vários lugares na Palestina, e esse povo se reunia nas festas judaicas. E no dia da festa judaica haviam 120 pessoas, discípulos de Jesus, reunidos no cenáculo, e a palavra de Deus diz que o Espírito Santo foi derramado naquele lugar. E a palavra de Deus diz que eles começaram a falar em línguas. Glória a Deus. E aquelas pessoas que estavam ouvindo, aqueles discípulos de Jesus falando, eles perguntaram, não são galileus? Estão embriagados? Não. Eles estavam falando, porque eles estão falando a nossa língua. A mensagem deles está sendo entendida por nós. Eu estou entendendo o que eles estão falando. Digam glória a Deus. Ali foi o que, pastor? O batismo com as línguas, mas idiomas. A Bíblia não fala de uma língua estranha, indecifrável. Ela não fala. Ela fala de gemidos, mas gemidos é quem está sofrendo, como Ana sofria. Ana batia a boca, o profeta chega e diz assim, você está bêbada? Aí ela diz, não, Senhor. Ele chega e fala, você está bêbada? Ela diz, não, eu estou amargurada de espírito, de tanto problema que eu estou sofrendo, que eu estou passando. A humilhação por não poder ser mãe, a humilhação de não poder dar um filho para o homem que eu amo. Eu sou estéril, estou sendo humilhada diante da sociedade, porque realmente a mulher que não podia ter filho naquele tempo, ela era como nada, era um lixo. Ela não podia gerar família. Ela não podia expandir o nome da família, porque ela não gerava ninguém. Glória a Deus. Ana batia a boca, mas ela não falava em línguas. Ela gemia. A Bíblia fala que ela gemia. Glória a Deus, irmãos. A Bíblia diz que ela chorava.
Anjos falaram na Bíblia? Falaram, pastor, falaram. Vocês ouvem passagens, leem passagens na Bíblia de anjos falando? Tem anjos falando com Abraão, tem anjos falando com José, tem anjos falando. Mas nenhum anjo falou de uma forma que ninguém não entendesse. Todos os anjos que falaram claro. Nenhum anjo, alguém ouviu o anjo e disse assim: eu não entendi. O anjo passava a mensagem. Gabriel falou com Maria claramente, sim ou não? Gabriel falou com Maria claramente. Daniel ouviu o anjo claramente. Depois do 21º dia de retiro que ele fez. No 21º dia, Daniel recebe a resposta. Daniel, muito amado, Deus te ama muito. Você é um homem muito querido no céu. E o Senhor ouviu as suas palavras desde o primeiro dia em que aplicaste o seu pensamento. Que você dirigiu o seu pensamento ao Senhor. Mas Daniel entendeu claramente, apesar de estar ali 21 dias naquele retiro, na beira do rio. Amém? Eu quero dizer a vocês, irmãos, que não existe uma fala indecifrável na Bíblia. E quando a gente procura um caminho que não é testificado na palavra de Deus, nós estamos nos afastando da graça. Nós estamos inventando. Amém? Procurem na Bíblia onde tem uma língua estranha. Procurem na Bíblia onde se fala língua estranha. Uma língua que ninguém entende. Vocês não vão achar. Mas foi inventado por um movimento pentecostal. Foi inventado por um grupo de pessoas que se dizem pentecostais. E quem é o pentecostal, pastor? O judeu. Quem é o pentecostal? Quem praticava a festa de Pentecostes. A festa das cabanas. Então são coisas que, não, mas eu aprendi errado. Então aprendeu errado, aprenda certo agora. Testifique no Evangelho. Porque se eu não me firmar na mensagem, eu me afasto de quê? Da graça de... Você se afasta da graça de Deus. Você pode começar a caminhar errado, porque você está na profecia errada. Porque você está vivendo uma falsa profecia. Você pode ter uma reação espiritual enganadora, porque você está na falsa profecia. Então cuidado com as emoções, irmãos. Cuidado para vocês não caírem em descrédito pelo que vocês estão fazendo diante de Deus. Cuidado com os vícios de outras igrejas que vocês vêm trazendo. Paulo falou que o povo recebeu Jesus e depois começou a ter reações estranhas. Digam glória a Deus. Pastor, eu quero me apegar com Cristo Salvador. Eu quero me apegar com esse Cristo que tomou os meus pecados e lançou sobre ele na crucificação, na cruz do Calvário. Isso é evangelho. Não reações emocionais, emotivas, de engano. Cuidado. Cuidado, você é membro da igreja de Jesus, você é salvo. Firma seu pensamento nisso. Firma o seu pensamento, raciocina, não perca a consciência não. Cuidado com o ranço da macumba, que você já foi macumbeiro um dia. Deus te tirou de lá, Deus te tirou do terreiro. Muitos aqui passaram pelo terreiro, eu passei de brincadeira, mas eu passei. Só não participei. O pai de santo olhou para mim e falou assim: você não acredita em nada aqui. Aí ele veio com uma casca de coco, com a cachaça para me dar. Eu falei: eu não bebo. Falei para o guia lá, eu falei: eu não bebo cachaça. Se fosse uma cervejinha na época eu até bebia, mas cachaça eu não bebi. Vocês estão entendendo, glória a Deus? Aí a pessoa viveu uma fé errada,
mas ela recebeu a salvação. Por que você não deixa esse passado para trás? Por que você não se torna nova criatura? Pastor, eu tenho um ranço ainda da macumba, do espiritismo. Não, você agora é cristão. Você recebeu Cristo como seu Salvador. Cristo é o seu guia. A palavra de Deus diz como você tem que reagir. A palavra de Deus não ensina inconsciência, mas ela diz que o Espírito Santo é inteligente. A Bíblia diz que o Espírito Santo é professor, mas ele não me faz perder a consciência, ele não me faz gingar. Mas por que tem gente que ginga na igreja? Porque ginga, porque não sei de onde saiu isso. É uma coisa inventada, viu em algum lugar, adotou isso em algum lugar, mas não é de quem? Não é de Deus. Não é de Deus, não está de acordo com o fundamento. Gingar é aquele movimento de ficar sacudindo na igreja, pulando. É isso. É a pessoa que fica fazendo movimentos estranhos, inconscientes, mas inconscientes, irmão, inconscientes. Quem está entendendo, diga glória a Deus. É isso. Pastor, não está fazendo um movimento, mas se você tocar nela, não fala, não ouve, não está escutando, e daqui a pouco tem uma manifestação e diz que é o Espírito Santo. Não, pelo amor de Deus, não se engane. Olha o fundamento, olha a salvação que você recebeu. Você recebeu uma mensagem inteligível. Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça. Isso é uma questão de entendimento. E Ele me deu esse entendimento, Ele te deu esse entendimento, mas você perdeu esse entendimento, você tem cedido a outros tipos de comportamento, você está fugindo da mensagem da salvação que é escrita. É escrita e tem que ser vivida por obras do Espírito. Por quê? Porque quem fala com você a mensagem de Deus não é o homem, é o Espírito Santo. É o Espírito Santo. Pastor, é o senhor que está falando isso? Não, é o Espírito Santo. Porque eu não estou transmitindo a mensagem minha, eu estou transmitindo a mensagem do Evangelho. Amém? A troca que Deus fez foi essa. Ele te justificou por Cristo e tomou os seus pecados. Essa foi a troca. O grande negócio que Deus fez. Pagou uma coisa desprezível que é o seu pecado e te deu salvação. Será que você pode tomar posse da glória a Deus? Será que você reconhece a generosidade de Deus e essa generosidade não seja esquecida por você? Não esqueça essa generosidade do Senhor. E Paulo vem e diz assim, vamos na mensagem agora. 2 Coríntios 6, versículo 1, na minha Bíblia diz assim, a abnegação de Paulo em seu ministério. Ele diz, e nós, cooperando também com ele, vos exortamos a que não recebais a graça de quem? Volta no 21 para você entender de quem que Paulo estava falando. Volta no 20, de sorte que somos embaixadores da parte de quem? No 20, no capítulo 5, igreja, no capítulo 5, desculpe. Antes, pastor, tem o versículo 21 antes e o 20 do capítulo 5. Só para você entender de quem Paulo estava falando, com quem que ele estava cooperando. De sorte que somos o quê? Embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamos-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com quem? Que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu pecado e o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos o quê? E nós cooperando também com ele. Ou seja, Paulo está falando, eu sou cooperador de Cristo. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Eu sou cooperador de Cristo. Aí ele fala assim, vos exortamos que não recebais a graça de Deus em quê? Em vão. Ou seja, se vocês receberam, vivam essa graça. Se vocês receberam, vivam para Cristo. Se vocês receberam,
Tomem posse da recompensa dessa graça que é celestial. Tomem posse da salvação que é produzida por essa graça. O que é graça? Favor. Esse favor é para te salvar, esse favor é para perdoar os seus pecados, esse favor é para te transformar, irmã, esse favor é para fazer com que a sua vida com seu marido seja melhor. Por quê? Porque você vai ser uma mulher espiritual e você vai ser um homem espiritual. Você vai ser um filho melhor para o seu pai, porque a palavra diz que você tem que honrar o seu pai e a sua mãe, para que longos sejam os seus dias na terra. Você vai amar a vossa esposa, porque a palavra diz para você amar. Você vai amar o seu marido e vai ser submissa a ele, porque a palavra diz para você amar. Você vai saber educar o seu filho, porque a Bíblia diz para você não irar o seu filho, mas para você falar de Deus no tempo e fora no tempo, sentado, andando, em pé, deitado, que você fale de Jesus. Amém, gente? Não percam a graça de Deus. Não, vocês receberam a graça de Deus, vocês receberam a salvação, então trabalhem para o Senhor, façam o bem. Pastor, que trabalho é esse? Façam o bem. Vocês se arrependeram? Mudem de fato e de verdade o pensamento. Pastor, eu me arrependi, mas voltou atrás, irmão. Você se arrependeu no dia da ceia, você se arrependeu no dia do batismo. No dia do batismo você até chorou, mas você está voltando, você está retrocedendo. E Deus não se agrada disso. Cuidado para você não perder a graça. Que graça é essa, pastor? A salvação em Cristo Jesus. Você confiou em Cristo, você foi reconciliado com Cristo, Ele tirou os seus pecados e se fez pecado por você. Está escrito no 21, aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por você, por mim, por nós, para que nele fôssemos feitos justiça, ou seja, para que em Cristo nós fôssemos justificados, nós fôssemos reconciliados, nós fôssemos vistos como pessoas aceitáveis aos olhos do Senhor. Isso que é justiça de Deus. Você é justiça de Deus, eu sou justiça de Deus. Produzida por quem? Por quem? Por Jesus. Nós fomos produzidos. Nós tivemos justiça imputada pela nossa fé. Nós cremos em Jesus e Deus falou: eu te justifico, eu te inocento, eu retiro toda a sua culpa de pecado. É isso que Jesus faz. Agora, só que isso eu não posso receber em vão. Isso não pode ser uma coisa que vem e eu deixo o quê? Ir embora. Glória a Deus. A vida eterna é um dom gratuito de Deus. A vida eterna é concedida com base na graça. A vida eterna é recebida por meio da fé. Não vem de obras de homens, não tem justificação por obras. As obras agora, pastor, são as obras influenciadas pela mensagem. Pela mensagem, porque foram reveladas pelo Espírito Santo. Se foi revelado pelo Espírito Santo, você está fazendo. Mas se foi por uma fé teórica que você recebeu a mensagem, você não está fazendo. Você recebeu porque você é uma pessoa inteligente, você entendeu a mensagem, só que ela não entrou aonde? Ela não entrou no seu coração, ela não foi capaz de mudar a sua natureza. Ela não mudou o seu comportamento, ela não mudou a sua personalidade, ela não te edificou como igreja. Porque nós estamos aqui para sermos o quê? Edificados como igreja. O que Jesus quer fazer aqui é uma edificação de uma igreja. A obra que um pastor faz é através de dons espirituais para a edificação de quê? Da igreja. Vocês também recebem dons para a edificação de quê? Da igreja. E de pregai o evangelho a toda criatura. Aquele que crê será salvo. Batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Fazei discípulos. Mas isso precisa ser feito com dons espirituais.
Você só vai fazer isso se você estiver cheio, se você tiver uma medida do Espírito Santo. Ninguém vai falar, ninguém vai pregar o Evangelho simplesmente porque quer pregar. Não, só vai pregar sim. Só vai pregar com entendimento, só vai pregar a verdade, só vai exaltar o nome de Jesus se tiver o Espírito Santo. Se não tiver, vai falar besteira. Se não tiver, vai pregar com segundas intenções. Se não tiver, vai pregar para enganar a igreja, para tomar dinheiro da igreja. Por isso que a palavra de Deus diz que tem um outro dom do Espírito Santo, discernimento do Espírito. A hora que eu estiver sentindo algumas coisas diferentes, pare e pense para ver se é o Espírito Santo, irmão. Veja se você se lembra do que você fez, do que você faz. Veja se você se lembra do que você fala, para saber se é do Espírito Santo. Agora eu tenho que ter coragem para renunciar. Eu aprendi muita coisa errada na igreja que eu entrei, mas eu tive coragem para renunciar. Tem mudanças sendo feitas nessa igreja que vocês podem dizer assim: que ensino novo é esse? Não é ensino novo não, é ensino velho, nós que não sabíamos. Amém? Ah, pastor, o senhor está implantando um ensino novo quando o senhor trocou o envelope de dízimo por oferta? Não, eu estou no ensino de Deus. O dízimo é da lei de Moisés. Vocês agora são ofertantes da graça e do Espírito Santo. Vocês agora são movidos, não é mais pelo Malaquias 3,10. Vocês não são movidos por obrigação. Vocês agora têm a liberdade do Espírito Santo. Não existe mais obrigação. Tudo que é feito agora é por entendimento espiritual. Tudo que é feito agora é por impulso do Espírito Santo. Não é mais não é mais por terror da palavra. Você não se agarra a Jesus Cristo por causa do inferno, não. Você agarra a Jesus Cristo porque Ele te amou primeiro. O inferno, ele te livra. Ele te livra porque você crê nele. Ele te livra porque você creu nele. Mas você não estava pensando no inferno. Quando eu me agarrei a Jesus Cristo, eu não estava pensando no inferno. E cada dia, igreja, que eu medito na palavra, eu necessito que essa palavra, ela me transforme, ela me santifique. Digam glória a Deus. Isso tudo, pastor, é pela graça de Deus. Essa graça não pode se afastar de mim. Eu não posso receber essa graça e ela ser em vão. Ou seja, essa graça, ela tem que me transformar à imagem e semelhança de quem? De Jesus. Porque nós fomos chamados para sermos transformados à imagem do Filho amado. Vocês foram chamados para serem transformados. E o que me transforma? A graça. A graça de Deus. A graça de Deus que te transforma. Nós temos que vir a Cristo para a salvação. Nós temos que vir a Cristo porque há uma eternidade que está preparada. Nós não podemos procrastinar sobre a decisão. Pastor, eu tomei a decisão de receber Jesus como meu Senhor e Salvador. Irmão, não arrede mais, não dê para trás. Não retroceda, se agarre com Cristo. Não se esqueçam desse culto de hoje. Porque talvez você tenha recebido muitos ensinamentos, mas você já abriu mão da sua salvação. Você recebeu muitos ensinamentos, mas a salvação, você perdeu ela de vista. E ela é o principal que você tem que segurar. Amém? Você tem que saber que tem uma eternidade preparada para nós passarmos com Jesus, como a própria palavra diz, eternamente. Pastor, eu vou morar com Jesus no céu. Eu vou morar no reino celestial. Eu estou sendo salvo do lago de fogo do inferno. Se agarrem a essa salvação. Digam glória a Deus.
Nós recebemos o favor de Deus. Então não abram mão, pastor. Eu recebi o favor de Deus. Eu recebi um favor que eu não merecia. Então eu vou tomar posse. Eu vou tomar posse do que Jesus quer, do que Jesus quer para a minha vida, o que Ele quer que eu seja e o que Ele quer que eu faça. O Espírito Santo vai fazer você ser o que Jesus quer e o Espírito Santo vai fazer você ser o instrumento de Jesus. Diga glória a Deus. E é isso que o Espírito Santo faz. Você ser um embaixador. Paulo falou que ele era embaixador de Cristo. Somos embaixadores da parte de Cristo. Digam glória a Deus. Então, irmãos, amar o próximo é ato do Espírito Santo. Amar o próximo não é ato de homem. Amor pelo próximo só pode vir se for derramado pelo Espírito Santo. Ninguém vai ajudar ninguém porque é bonzinho, só se for pelo Espírito Santo. A ajuda legítima, verdadeira, ela está baseada na palavra. Não é um ato isolado, é um ato permeado pelo sentido bíblico. É um ato que tem um fundamento bíblico. Não é porque eu estou fazendo caridade. Vai depender do restante do fundamento. Tem gente que se defende a sua fé simplesmente pelo ato de caridade. E vocês sabem o que eu estou falando. Ah, pastor, lá faz caridade. Lá faz caridade, mas tem outras coisas abomináveis a Deus, aos olhos do Senhor. O que adianta você fazer caridade e estar fora do fundamento da palavra? O que adianta você fazer caridade e desobedecer grosseiramente um fundamento que está estabelecido por Jesus? Amém? Não existe um bem salvar você de um mal grosseiro. As suas obras vão ser todas as suas obras vão ser avaliadas por Jesus. E se não forem obras espirituais, serão queimadas. Não valerão de quê? Não valerão de nada. Jesus quer atos do Espírito através de nós. Jesus quer atos do Espírito Santo através de nós. Para quê, pastor? Eu repito, para edificação da igreja, crescimento da igreja. Pastor, mas obediência é necessária? Obediência fiel? Sim, claro. Como que você vai executar uma palavra se você não quer obedecer? E se você não quer obedecer é porque você não crê. Você só não obedece porque você não crê. Você tem que se esforçar para fazer. Esse é o principal, é a nossa batalha. Se esforcem. Não recebam a graça de Deus em vão. Paulo está falando no versículo 1. E nós cooperando também com Ele, vos exortamos a que não recebeis a graça de Deus em vão. Aí ele diz assim, porque diz, ouvi-te em tempo aceitável e socorri-te no dia da salvação. Eis que agora o tempo aceitável, eis que agora o dia da salvação. Ou seja, pastor, o que é isso aqui? Esse versículo aqui, igreja, esse versículo 2 é uma cópia de Isaías 49, que fala de quê? Da disposição de Deus para salvar. Paulo repetiu um versículo de Isaías 49, mostrando o que, pastor? Que Deus está disposto a salvar, Deus está pronto para salvar. Você pode ver, você pode ouvir que Deus está pronto para salvar. Mas o que acontece? Nós recusamos essa salvação. Esse chamado de atenção aqui é para a igreja. Pessoas que estão recebendo a graça em vão. Ouviu e viu que Deus está pronto para salvar. Tem gente que não vem e tem gente que veio e recuou. Tem gente que ouviu a mensagem lá fora, mas não quis ficar. Ou ouviu até aqui dentro, num dia de visita. Ou veio num dia que estava precisando muito, recebeu a bênção de Deus e voltou. Não voltou para agradecer. Não se tornou discípulo, não se tornou seguidor.
Eu me esforço hoje para ser um discípulo de Jesus. Eu me esforço hoje para ser um embaixador de Cristo. Eu me esforço hoje para ser um cooperador. Cooperando também com Ele, com Jesus, como Paulo diz aqui. Que vocês cooperem com Jesus. Porque nós podemos perder a nossa oportunidade que recebemos por completo, por falta de atenção, por falta de zelo. Por falta de quê, pastor? Por falta de seriedade, de responsabilidade. Aí começamos a variar em doutrina. Entra aqui, entra ali, entra colar. Não, eu vou na igreja tal hoje, aí recebe uma maldição lá. Aí daqui a pouco acontece um problema 3, 4 meses, 6 meses, um ano depois. Mas por que é isso, pastor? Alguma coisa que você deixou entrar e não deveria entrar. Você viu alguma coisa que te impactou. Eu quero ver uma pessoa que nunca viu uma manifestação demoníaca na vida ser exorcizada e manifestar. Se ela nunca viu nem nunca ouviu. Amém? Não, pastor, o senhor está... Não, pode ter certeza. Tudo que você faz é efeito do seu psicológico. Amém? Você aprende errado, age errado. Você ouve errado, age errado. Pensa errado, discerne errado. Mas se você ouve certo, age certo. Se você ouve a verdade, você está no fundamento, você começa a caminhar correto, você toma posse e ninguém te engana. Mas quando você é ignorante, quando você é criança na fé, as pessoas podem introduzir qualquer tipo de ensinamento e você entrar. Eu digo por mim. Só que eu procurei, igreja, procuro me corrigir a cada dia. Tem muitas coisas que vocês ainda vão ver mudar aqui nessa igreja. Tem muitas coisas que eu falo, talvez eu esteja falando hoje, que amanhã, por causa da revelação da palavra de Deus, eu tenho que mudar. E vai ser difícil para muitos aceitar. Vai ser difícil, porque, não, mas pastor, mas eu estou há 30 anos na igreja, eu nunca ouvi isso. Mas ainda bem que você ouviu em tempo, para você poder realmente ter a liberdade do Espírito Santo. Tem gente que está preso no dogma. O que a igreja criou hoje? Dogmas que os pastores não têm coragem de mudar, por quê? Porque é confortável para eles. Propósitos de amuleto, porta, piscina de Naamã, isso tudo é confortável. Mas isso tudo é meninice, é criancice. Excita. Talvez você venha porque você tem o propósito de mergulhar a roupa do seu filho 7 vezes. Mas se não tiver a piscina, você não vem. Se for por causa da mensagem do Espírito Santo, você não vem. Mas se eu colocar a piscina, eu encho a igreja. Se eu botar um carro na rua dizendo que vai ter a piscina de Naamã aqui, todo mundo vem. Sim ou não? Eu vou receber membros aqui de outras igrejas. Mas eu não faço isso. Eu prego o Evangelho. A propaganda que essa igreja tem na rádio é a pregação do Evangelho. Se vocês ligarem na 94.5, vocês vão ouvir. Vocês vão ouvir a mensagem do Evangelho, como vocês estão ouvindo aqui. Ela vai para lá sem tirar nem não tem edição. Só se eu falar o nome de alguém aqui que eu mando ele cortar, para não criar problema. Às vezes até ele esquece, vai o nome dos outros para lá, o pau come. Aí eu começo a receber ligação, o cara da rádio fica doido. Já ligaram para cá reclamando que o senhor falou de fulano. Amém. Mas eu procuro pregar o Evangelho e vocês têm que tomar posse do Evangelho. Não abram mão da graça de Deus, igreja. Paulo diz aqui, vamos repetir, porque diz, ouvi-te em tempo aceitável e socorri-te no dia do quê? Eis aqui agora o tempo aceitável. Eis aqui agora o dia da salvação. Nós temos que receber o perdão agora. Nós temos que nos arrepender, nós temos que exercitar a nossa fé, nós temos que crer que Deus justifica, santifica e glorifica por intermédio de Jesus. Justificado com Cristo, santificado pela palavra de Cristo
e glorificado, porque eu vou subir, porque nós vamos morar no céu. Quem crê, diga glória a Deus. E ele diz no versículo 3, igreja: não dando nós escândalo em coisa o quê? Alguma, para que nosso ministério não seja o quê? Censurado. Para que a sua vida não seja censurada e alguém diga assim: você é cristão e está agindo dessa maneira. Como que pode você defender a doutrina de Jesus e está agindo de forma contrária? É isso que Paulo está falando. As pessoas vão poder te censurar porque você fala uma coisa, confessa uma coisa, professa uma coisa e vive o quê? E vive outra. Por isso que tem gente que fala assim: você não é crente, por que você está falando assim? Você não é crente, por que você está xingando? Você não é crente, por que você está bebendo? Você não é crente, porque você está se tornando pedra de tropeço. Nós temos que tomar muito cuidado, porque nós representamos Jesus. Não é, não, ninguém tem nada com a minha vida. Não, peraí, você é cristão, é diferente. Você tem que tomar cuidado com o que você fala, com o que você faz. Você tem que tomar cuidado para você não ser escândalo. Cuidado para as pessoas não verem você pecando, porque você vai envergonhar o Evangelho. Isso é responsabilidade. Isso é cuidado com as coisas de Deus. Mesmo que eu esteja errado, mas eu tenho que tomar cuidado. Cuidado quando você for beber, cuidado quando você for fumar. Apesar de ser lícito, mas a Bíblia diz o quê? Muitas coisas me são lícitas, mas muitas coisas não me o quê? Não me convém. Por quê, pastor? Porque tem pessoas fracas na fé. Mas aqui Paulo está falando de uma censura realmente que se torna escândalo. E se o pastor estiver bebendo ali no bar da esquina, vai ser escândalo. Todo mundo vai falar. Aí eu posso dizer assim: mas eu posso beber, eu não posso ficar ferrado. Mas ninguém vai entender. Eu vou me tornar escândalo. Realmente eu poderia beber, mas não convém. Por isso que eu não bebo. Se eu beber, ninguém vai saber. Amém. Se o senhor beber, pastor, você vai beber para todo mundo ver? Não, ninguém vai saber. Porque eu não quero ser escândalo. Eu não quero ser pedra de tropeço. Eu tenho que tomar cuidado com as minhas ações. Paulo tomava cuidado com as ações dele. As ações dele eram para representar Jesus. As ações dele eram para a edificação da igreja. Como que pode um servo de Deus edificar a igreja? Se ele está fazendo coisa errada, ou coisas que não convém. Digam glória a Deus. Amém. Pastor, é a forma como eu vivo e comunico às pessoas esse jeito de viver. Como que vocês têm comunicado às pessoas a maneira de viver de vocês? Será que as pessoas olham para vocês e dizem assim: é filho de Deus, é mulher de Deus, é homem de Deus, é bênção? Eu quero crer que todos aqui estejam sendo vistos dessa forma. Honestos, pagam a quem devem, não são crentes que se dizem crentes, são caloteiros, fecham a porta para os cobradores, fogem dos cobradores, tudo estourado, cartão estourado, cheque estourado, e não querem fazer acerto. Não, pastor, Jesus vai pagar a dívida, 5 anos eu vou esperar, e fica 5 anos pendurado no Serasa, no SPC, para depois dos 5 anos ir lá e liberar o nome. Eu pergunto, isso é de Deus? É de Deus? Claro que não. Pode dizer que, aí você vai lá na outra igreja, não, Jesus pagou a dívida, irmão, 5 anos depois. Não, 5 anos depois não, você deu um calote. Você deu um calote. Você pode ter até ficado apertado, você pode não ter tido condição de pagar, mas não vem com religiosidade para dizer que Jesus pagou a dívida, não. Jesus não é safado, não. Jesus não é escandaloso, não. E isso é escandaloso, mas a igreja prega isso. A igreja prega isso por quê, pastor? Porque as pessoas aceitam isso. Porque a cultura religiosa aceita isso. Existe uma cultura religiosa hoje, paralela ao Evangelho, existe uma cultura religiosa que anda lado a lado com a verdade. E ainda usa o nome de Cristo.
Mas nós não somos dessa cultura religiosa. Nós temos o padrão de quem? O padrão de Deus que está aqui. Vocês têm que viver o que está aqui escrito. Não vivam fora da palavra, não. Se vocês ouvirem coisas estranhas à palavra de Deus, saiam. Não permitam que isso entre no coração de vocês. Ah, pastor, eu fiquei lá só um cadinho. Ficou lá só um cadinho, ao seu estado como é que está? Aí é desmaio, é problema de manifestação, está ficando toda hora sem condição de equilíbrio. Por quê? Porque você ficou um tempão ouvindo o que não devia. Desestruturou você. Você se afastou da graça. Você se afastou do poder que te sustenta. Porque Jesus, Ele nos sustenta. Amém? Então Paulo diz aqui no 3, olha, não dando nós escândalos em coisa alguma, para que o nosso ministério não seja censurado. Digam glória a Deus. A influência dele na vida das pessoas, ele zelava, para que a influência dele não fosse uma influência que levasse para o outro lado. Cuidado para vocês não serem escândalo, irmão. Cuidado para a vida de vocês, a atitude de vocês, o comportamento de vocês, com a bandeira de Cristo, se tornarem pedra de tropeço. Amém? Aí para finalizar ele fala assim, antes, como ministros de Deus, tornando-nos recomendáveis em tudo, na muita paciência, nas aflições, nas necessidades, nas angústias, nos açoites, nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias, nos jejuns, na pureza, na ciência, na longanimidade, na benignidade, no Espírito Santo, no amor não fingido, na palavra da verdade, no poder de Deus, pelas armas da justiça à direita e à esquerda, por honra e por desonra, por infâmia e por fama, como enganadores e sendo o quê? Verdadeiros. Como desconhecidos, mas sendo bem conhecidos, como morrendo e eis que vivemos, como castigados e não mortos, como contristados, mas sempre alegres, como pobres, mas enriquecendo a muitos, como nada tendo e possuindo o quê? Possuindo tudo. Digam glória a Deus. Irmãos, Paulo fala aqui desse versículo 4 até o versículo 10, ele quer dizer que não importa os sofrimentos que passamos, nós devemos nos comportar nas experiências contraditórias, nós devemos nos comportar nas circunstâncias, nós devemos ter paciência com perseverança, nós temos que viver a verdade do Evangelho. Por isso que eu digo, cuidado com o falso profeta, porque ele te afasta da graça. Está escrito aqui ou não está? Vamos repetir? Olha o que ele diz no versículo 6, na pureza, na ciência. O que é ciência, pastor? Sabedoria, conhecimento. Aí depois ele fala assim, no 7, na palavra de quê? E no poder de quem? Pelas armas de quê? Da justiça. Quem está entendendo, diga amém. Então não se afastem da graça, se desviando dessa conduta aqui. Pastor, eu estou em crise. Aí você está lamentando, você está sofrendo, você está, não pastor, não estou aguentando não, vou embora. Aí fala para todo mundo, irmão, você é da igreja, mas estou em depressão, porque eu estou mal, eu não estou bem, eu não estou indo mais na igreja, porque está dando tudo errado na minha vida. Isso é um bom testemunho? Não. Aí eu falo assim, você é cristão, amigo, você confessou Jesus, você é batizado, como é que você reage dessa maneira? Pastor, mas eu não estou aguentando. Tudo bem, mas você tem que desenvolver mais. Que reação espiritual é essa aí, irmão, que você está dizendo que é do Espírito Santo? Você sabe o que o Espírito Santo faz? Vai lá na Bíblia um cadinho estudar, vai. Você está sendo tomado por um movimento estranho. O que é isso que está acontecendo com você, que você está balançando? Para de balançar, meu filho. É por que você faz isso? Não, mas eu não sei por que não, porque eu vi na outra igreja. Então para de fazer. Guarda Jesus aonde? Guarda Ele aqui dentro. Guarda a palavra dEle. Tenha consciência com Ele. Saiba o que Ele quer que você faça de verdade, porque é fácil de saber
Porque está o quê? A graça está aqui, ó, escrita. Não percam essa graça. Fecha a Bíblia.